Bem, jovens, com a aplicação o ambiente montado, vamos agora fazer um CRUD na aplicação. Nessa primeira parte, vamos fazer um CRUD para o server usando o JTE6 e os facilitadores do Demosel. Tá? Então, aqui no POM, você usa o POM Parent com a versão 2.5.1. Então ele está trazendo os pacotes com as implementações do 2.5.1 e posteriormente, em outra oportunidade, podemos ver aqui no momento de um vídeo mais avançado as importações e por que cada um, para que serve, por que estão aqui. Mas basicamente a versão que nós estamos usando é a 2.5.1 e as entidades são as seguintes. Nós temos aqui as entidades estacionamento, fabricante, user e veículo. As entidades são a representação lá do banco das tabelas. Então aqui no veículo nós temos ID, placa, proprietário, e-mail e um ID que é um código único para representar esse cara. E tem os gets and setters, um icon, um hashcode e um toString para mostrar os dados e comparações entre outros. Então, estando o objeto POJO montado, seria interessante, se você ainda não tem um conhecimento bom de JPA, que identifique cada uma dessas configurações para facilitar o entendimento. Então, o primeiro facilitador do Demosel é que ele já traz um CRUD já pré-definido. Esse CRUD você pode, a gente sempre vai olhar o fabricante como exemplo, tá? Então aqui no fabricante você estende o DAO em JPA CRUD e nesse JPA CRUD você informa qual POJO você quer fazer CRUD e o tipo do ID. O ID é um long. E passando isso para essa classe, então quando você estende, ele vai fazer o insert, update, delete desse objeto. Já estão todos implementados aqui no JPA CRUD. Se der uma olhada no JPA CRUD, no código fonte, ele já vai ter lá toda a implementação com essas implementações já lá nesse código. E como já estão prontos, eu fiz duas implementações aqui. Implementei um count para saber a quantidade de objetos na base e um list passando o campo, a ordem, qual objeto e a quantidade de objetos após esse objeto selecionado. Ou seja, ele vai trazer a ordenação por esse field, a ordenação se vai ser ascendente ou descendente, e init o objeto e a quantidade após esse objeto. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V desse objeto. Vou colar aqui, criar uma classe sem nada, uma classe simples, e vou colar esse cara aqui. Ao colar, ele vai tentar importar algumas classes. Eu não vou importar porque ele vai estar relacionado a fabricante, mas eu vou importar aqui veículo. Também é um long. Esse veículo eu vou importar aqui no fabricante. Então ele criou o veículo DAO, JPA CRUD, veículo long, e automaticamente eu posso dar um Ctrl Shift O e ele vai fazer as importações necessárias para esse objeto. E aqui, resultante, eu vou fazer o rename do arquivo. Podemos ver aqui os imports e ele vai importar
o Persistence Controller, JPA CRUD, o próprio Entity do veículo e o List, que ele vai usar aqui. Salvou o objeto, então temos o DAO pronto, que é o Persistence Controller. Da mesma forma, fabricante, vamos criar agora o Business Controller. O Business Controller é um delegate onde você vai pegar o objeto fabricante e passar para o fabricante DAO para ele utilizar o DAO lá do JPA CRUD. E esse delegate, o interessante é que ele intercepta essa passagem. Aqui você deve colocar a regra de negócio da sua aplicação. Então, novamente, eu vou copiar o list, o count do fabricante, vou copiar ele, vou criar uma classe, vou colar, vou colocar veículo, vou colocar veículo aqui e vou colocar veículo aqui. Ctrl Shift O, ele vai fazer a importação. Só que ele importou aqui ele não é para importar o SAM AWT. Esse cara ele importou errado, tá? Só verificar se ele fez a importação correta e renomear o arquivo para veículo BC. Salvou. Estamos aí. Então, Business Controller pronto. E aí vamos lá no Service. Service a gente vai fazer a mesma coisa. Abre o fabricante. No Service ele tá bem, tem mais implementações lá, porque ainda não tem sei lá, um REST, CRUD ou alguma coisa do tipo que vai encapsular um CRUD em si. Mas futuramente pode ser que exista alguma implementação nesse sentido. Mas enquanto não tem, então a gente vai ter que implementar tudo. Implementando tudo, vamos novamente fazer Ctrl C, Ctrl V. Faz um Ctrl C, clica, cria uma classe vazia. Essa classe você cola, se não importa nada. E aqui você vai mudar algumas coisas. Então vamos fazer o seguinte: onde tem fabricante minúsculo, a gente vai dar um Ctrl F e vai mudar por veículo também minúsculo. Substitui tudo. E onde tem fabricante maiúsculo, nós vamos transformar para veículo maiúsculo. Substitui tudo. E aí você dá um Ctrl Shift O. Esse Ctrl Shift O ele vai trazer as importações. Você vai importar todos. Se você quiser dar uma passada geral, o que é que vai ser importado, ele vai importar tanto as implementações de REST quanto as indicações do próprio framework Demosele e um pouco também sobre o Swagger. Salvou, ele importou tudo. Você vem aqui, renomeia o nome do arquivo para veículo REST, Ctrl F e Ctrl S, Ctrl Shift F ele organiza o código e Ctrl Shift S ele salva as classes. Serviços criados. Então, o que foi que a gente criou? A gente criou um método get que ele vai receber os seguintes parâmetros: list, o field, order, init e quantidade. Ele pega esses parâmetros, joga lá com a assinatura do método e ele vai e delega isso para o DAO, que no caso aqui é DAO, mas eu passei o veículo BC. Lá no veículo BC ele vai pegar o list e vai fazer um delegate para o list lá do DAO, que é exatamente quem vai fazer a consulta lá no banco de dados utilizando esses parâmetros. Então esse é o caminho, vai do REST, passa pelo Business Controller e vai lá para o Persistence
controller que faz o banco responde, que volta para o business, que vai para o REST. O business está no meio para você colocar as regras de negócio da sua aplicação, ela não ficar diretamente ligada ao service e nem diretamente ligada lá no persistence. Dependendo da organização da sua aplicação, você pode tirar o business, você pode ir diretamente do REST para o DAO, mas o aconselhável é que você tenha uma camada para escrever as regras de negócio. Voltando aqui no REST, você tem uma anotação API. Essa anotação ela pertence ao padrão Swagger. O padrão Swagger é um padrão que vai mapear todas as classes de serviço e vai trazer informações complementares se você quiser expor sua API. Então, quem quer expor a API, que outras pessoas tenham acesso, saber quais serviços estão disponíveis e de que forma acessar esse serviço, você anota. Se você tirar essa anotação @API, automaticamente ele estará fora, não estará mapeado. Então tem algumas opções aqui. Eu vou colocar aqui Value, vou colocar aqui veículo. Automaticamente, se você colocar apenas API e não colocar nenhuma configuração, já vai mapear a classe. Se você pode colocar API, se você passar mais informações, ele vai compor as informações básicas lá na tela com essas informações que você passou aqui. Então, para cada classe, você precisa dizer para cada método, você precisa dizer que esse método vai ser executado a partir de um GET. Você passa os parâmetros. Você fala que é transacional, esse transacional está ligado ao Demosel, fala que vai ser aberta uma transação de banco de dados e tudo que acontecer durante a execução desse método, que é exatamente o consumo do serviço, vai estar dentro da transação. O Logged-in também é um facilitador Demosel que diz o seguinte, que só pessoas logadas no sistema, com permissão de acesso ao sistema, poderão executar esse método. E o API Operation simplesmente informações que você quer repassar sobre a API de quem estiver acessando esse método. Esse também é opcional, você pode colocar ou não. Então, basicamente, ele vai ter o list, vai ter o count e aí vai ter os outros métodos. Então, delete, ele vai usar o delete, você vai ter que passar o ID do objeto e só para as pessoas logadas. E aí aqui informando que esse serviço, que na verdade é um método, ele tem essa descrição, a classe representada dele é o veículo, e aí ele tem as opções aqui que informam que a atualização é via JWT, que a gente vê um pouco sobre isso lá quando vai conversar sobre segurança, no vídeo de segurança. E assim tem delete, find all, insert, update, load, tem os métodos comuns do CRUD já implementados aqui. Tendo essa classe pronta, nós vamos parar aqui o servidor, vamos recompilar a classe, o projeto, e vamos levantar o servidor com essa configuração pronta, com esse novo serviço disponível. Então vamos lá, executar. Terminando a publicação, vamos ver se o sistema está levantado. Então ele está sendo observado lá na pastinha, e vamos chamar aqui o evento. Aqui nós temos, eu não atualizei a página ainda, então o Swagger ainda está com a versão anterior.
Então temos Alt, estacionamento, fabricante, user. Então na próxima atualização dessa página ele vai para trazer veículo. Então ele fez o seguinte: como eu coloquei lá na descrição veículo, automaticamente ele entendeu que é para concatenar e ele separou agora veículo concatenado. Então tem veículo e tem default, que foram nos que eu não criei. Então se eu for lá em estacionamento, por exemplo, e colocar lá a descrição estacionamento, automaticamente ele vai vir aqui junto com o veículo. Ele vai encaixar aqui, ele vai fazer esse encaixe. Então está aqui o veículo disponível. Se você quiser saber um get dos veículos que estão cadastrados no banco, você vem e dá tryout, que ele vai trazer a relação de veículos no banco. Só que esse tryout ele só vai funcionar quando sua aplicação tiver em fase já compilada, tá? Enquanto estiver em desenvolvimento ele não vai funcionar bacana. Quando tiver compilado, depois que a gente fizer o deploy dessa aplicação, a gente vai ver ela funcionando. Então aqui veículo. Para ficar igualzinho, então vou voltar aqui no código e vou separar. Todo o código vou ter que colocar value. Então vou vir aqui em estacionamento REST e vou colocar value estacionamento. Vou colocar fabricante e user. Vou colocar user. Para o servidor. Vou dar uma compilada. Você pode usar também com hot deploy. Salvou, ele faz uma publicação em partes e você vai salvando, ele vai fazendo as pequenas publicações para trabalhar. Só que nesse formato eu acho pouco produtivo. Eu prefiro fazer dessa forma, recompilar, executar, e ele faz todo o trabalho de recompilar e mudar lá no servidor. Agora, quando você está fazendo um debug, aí realmente fica interessante esse tipo de modo de programar. Assim ele fica bem mais estável, até porque o service é bem mais simples e você consegue fazer essas publicações bem mais estáveis. E agora você vai investir o seu tempo fazendo a camada de visão agora com o Angular JS. Então ele distribuído, quando nós fizermos um update, ele vai lá e vai trazer aninhado por cada serviço. Então o default ainda ficou a autorização, que eu não botei lá. Quando eu botar a autorização ele vai mudar, ele vai sair de default, vai para autorização. Então ficou estacionamento, fabricante, user e veículo. Então esses são os serviços que estão disponíveis lá na aplicação. Então vamos iniciar o próximo vídeo com o Angular JS.